Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre um problema bastante comum no dia a dia do analista de dados, que é a criação daquilo que chamamos de chave composta ou surrogate key, usando mais uma linguagem de banco de dados, ok? Quando que isso se faz necessário na nossa rotina? Quando a gente tem a necessidade de criar relacionamento entre duas tabelas que não possuem uma chave primária propriamente dita, já originária do banco de dados. Para ilustrar esse problema, eu estou trazendo aqui duas tabelas de exemplo que são oriundas do banco de dados do sistema ERP Sankhya, que é um dos ERPs mais utilizados Brasil afora, tá? Mas ressalto que essa característica ela não é exclusividade do Sankhya. Ela também pode ser observada em vários outros sistemas ERP, como os TOTOS, RM e Logix, e também no domínio, por exemplo, que é um sistema da Thomson Reuters bastante utilizado na área da contabilidade. Tá? Em todos esses bancos de dados existe alguma tabela que traz essa característica que eu vou mostrar aqui para vocês. A primeira dessas tabelas é essa daqui, que traz para nós os itens do documento fiscal, ou seja, os produtos da nota fiscal. Perfeito? Dentro desse banco de dados, essa tabela é uma tabela Python. E nesse banco existe esse campo que eu estou destacando aqui agora, que aqui está nomeado como controle, que é uma chave automática que gera um número único para cada documento emitido, seja nota fiscal, pedido de venda, qualquer coisa que seja, perfeito? E isso permite a rastreabilidade do mesmo dentro do banco de dados. Como aqui é uma tabela analítica, ou seja, que traz o movimento por item, então você tem um segundo campo, que é o campo sequência, que é o campo que ilustra o item daquele documento, certo? Então, a chave composta, ou a surrogate key, como a gente costuma dizer, nada mais é do que a mescla destas duas colunas, que é o que vai gerar um número individual para cada tupla, para cada linha dessa tabela. Ok? A segunda tabela é a base dos impostos. Nesse tipo de modelagem, os impostos estão destacados em outra tabela do banco de dados e estão verticalizados. O que eu quero dizer com verticalizados? Se vocês observarem aqui a coluna D, vocês vão perceber que o mesmo item do mesmo documento, ou seja, o mesmo número de controle e o mesmo número de sequência possuem 3 impostos destacados aqui, um em cada tupla, um em cada linha. Perfeito? E isso é que traz dificuldade na hora que a gente vai fazer a modelagem. Tá? Por quê? Porque aqui, mesmo a criação da chave composta ainda vai gerar repetições. Perfeito? Então vamos partir da hipótese que você é analista de dados e recebeu essas bases prontas lá do TI, já com a indicação, olha, eu já criei a chave para você, é só você fazer a concatenação das tabelas. Perfeito? Então aqui é o campo chave e lá na base original é o campo key item, chave do item, tanto faz. Bom, nossa primeira atitude é ir para o Power Pivot e relacionar ambas as tabelas por esse campo que está pronto. Então eu vou abrir o Power Pivot aqui. Essas duas tabelas são muito grandes, ok? Eu poderia ter restringido, mas eu não quis restringir. Elas são enormes. E a gente vem aqui para a interface do diagrama para estabelecer o relacionamento. Então a gente pega da primeira tabela o campo keyItem e tenta conectá-lo, obviamente, ao campo chave da segunda tabela, da tabela de impostos, para imediatamente a gente receber aquela tradicional mensagem de erro do Power Pivot como suplemento do Excel, que ainda não permite a criação de um relacionamento de muitos para muitos,
E nessa hora a gente fica um pouco desconcertado, porque diante da explicação inicial a gente esperava que esse campo na tabela de itens não possuiria repetições, mas o Power Pivot está nos alertando que existe. Mesmo no Power BI, tá? Isso também aconteceria, porém com a característica de que o Power BI permite essa concatenação de campos. Ele apenas vai nos informar, né, aquele sinal de alerta característico de que você está estabelecendo uma relação do tipo muitos para muitos, o que é desaconselhável na maior parte dos casos. Ok? Vamos voltar para o Excel para continuar com a explicação. Bom, de qualquer maneira, eu não quero fazer isso, eu não quero gerar esse tipo de conexão entre essas duas tabelas. E agora, como resolver? Bom, aí a gente volta para a interface do Excel para tentar analisar o porquê que existem essa chave duplicada na tabela de itens. Pois, como foi explicado pelo TI, a gente imaginava que o campo já estava pronto. Mas aí entra uma pegadinha muito comum em banco de dados. Quando a gente faz aqui uma limpeza para ver os campos que estão gerando duplicidade, a gente entende qual é a pegadinha. Deixa eu ordenar aqui pelo campo, do jeito que vai ficar mais fácil a leitura, e eu vou ilustrar o porquê disso acontecer. Se olharmos para as duas primeiras linhas, a gente vai ver realmente que existe a repetição do número 1123, da chave 1123. E por que acontece se não existe essa duplicidade no banco? Porque ao fazer a concatenação, o pessoal do TI não levou em consideração que são números e que mesmo a característica aleatória dos números podem resultar em uniões parecidas. Olhem para o começo da linha para entender. Nós temos controle 11 e controle 112, sequência 23 e sequência 3. A concatenação de cada uma dessas tuplas levou exatamente ao mesmo resultado final, ao mesmo número final, 1123. E é aí que está o problema. Como resolver isso? Quem já levou essa surra já tem a ideia na cabeça. O que eu preciso é determinar um tamanho para cada chave e acrescentar zeros à esquerda, porque são exatamente estes zeros que vão fazer a diferenciação. Se aqui determinarmos que cada uma das cadeias deva ter 3 algarismos, a gente teria então, na primeira linha, 011, 023, e na segunda, deixa eu colocar um apóstrofo aqui para que ele possa salvar como texto, e o zero à esquerda apareça. E na segunda linha, nós teríamos 112, 03. 003. Desse modo, nós não teríamos a coincidência entre essas duas linhas e a duplicidade estaria resolvida. Aí vem o desafio técnico. E como fazer isso aqui, sem ter que voltar para a TI e pedir a alteração dessa consulta no banco de dados? Basta que utilizemos uma simples função da linguagem M dentro do Power Query, a função test.pedStart. Então vamos lá para o Power Query e ver como resolver esse problema na prática. Então abrindo o Power Query, vamos examinar primeiro a tabela dos itens da nota fiscal, que aqui ficou com o nome base com problemas. O que eu vou fazer? Não adianta simplesmente concatenar as duas colunas, ok? Já vimos isso. Então eu vou adicionar através do menu adicionar coluna, uma coluna personalizada, ok? Que é o melhor recurso dentro do Power Query quando a gente quer criar algo sem exatamente gerar o código lá na interface do editor avançado. Perfeito? Então, eu vou criar uma coluna personalizada. E aqui, na janela característica, eu vou chamar de chave composta.
E vou entrar com as funções que vão me ajudar nessa criação. A função que a gente vai utilizar é a test.padStart. padStart. Essa função, ela aceita 3 argumentos, tá? De imediato você vai ver aqui listado no IntelliSense apenas 2, mas é possível inserir um terceiro argumento para ela, ok? O primeiro argumento é a coluna que você deseja alterar. O segundo é a quantidade final de caracteres que você deseja para essa mesma coluna, ok? E este terceiro argumento, que não aparece de imediato aqui no assistente de função, é qual é o caractere que você quer utilizar para essa finalidade. Por padrão, ele inseriria espaços, mas espaço não é legal, né? Então a gente pode, através desse terceiro argumento, designar qual é o caractere que vai fazer esse preenchimento. No nosso caso aqui eu vou utilizar o número 0. Poderia ser qualquer outro caractere, mas por padrão a gente vai acrescentar zeros como fazemos habitualmente. Perfeito? O problema é que a coluna que eu vou alterar, ela está tipificada como número. E essa é uma função de texto. Portanto, antes de acrescentar essa coluna como argumento para test.padStart, eu preciso convertê-la em texto. E eu vou fazer isso aqui diretamente, utilizando uma outra função, que é a função test.from. Para não ter que mexer no tratamento de dados e preservar a coluna original como ela foi obtida direto do banco de dados. Perfeito? Então, test.padStart, vamos quebrar esse texto aqui, vamos quebrar essa forma, para facilitar um pouco a leitura. Test from, a primeira coluna é a coluna controle, fecho parênteses da test from e entro aqui em sequência com o próximo argumento da test.padStart, que é o count, a contagem. Qual é o tamanho total final que eu quero para essa cadeia de caracteres? Existem macetes onde a gente pode tentar obter esse número automaticamente, mas não é meu foco aqui hoje. Perfeito? Como essa base de dados ela é dinâmica, ela vai crescer ao longo do tempo, então, para facilitar nosso entendimento, eu vou determinar aqui como 8 caracteres desejados para essa cadeia aqui, na qual eu estou trabalhando nesse momento. E aí sim, em vez de fechar o parênteses, eu vou entrar com esse terceiro argumento. Eu quero aqui, então, que essa cadeia seja completada com o algarismo 0. Ok? Então, dessa forma, como você está vendo agora na sua tela, você tem o tratamento para essa coluna. Mas nós precisamos criar uma chave composta, também fazendo a concatenação a essa cadeia da coluna chamada sequência. Então, a gente já vai fazer isso aqui num passo só, né? Utilizando o e-comercial para fazer essa concatenação. Então, e-comercial, vou quebrar a linha novamente, entro novamente então aqui, até para a gente repetir o exercício, com a test.padStart, tá? Vamos quebrar a linha, novamente, test.from, eu preciso transformar também em texto a minha coluna sequência, então eu vou chamar aqui a coluna sequência, fechar novamente aqui o parênteses da test.from, também quero 8 caracteres como complemento final e também quero o complemento utilizando o caractere 0. Fecho parênteses da test.padStart, da segunda test.padStart. Dessa maneira, eu estou tratando ambas as colunas e já estou concatenando as duas cadeias para criar a nossa chave composta. Vou copiar essa fórmula, vou clicar OK e vou conferir o meu resultado, né? Vamos correr aqui para a direita. E aqui está. Lá no final, a última coluna, chave composta,
deixa bastante claro agora aquela diferença que eu quis mostrar para vocês lá na área de trabalho do Excel. Notem aqui que as tuplas, onde estava aparecendo a cadeia 1123, ou seja, gerando aquela repetição que estava atrapalhando a minha rotina, agora estão completamente diferentes, ok? Compondo realmente uma chave única. Perfeito? O que eu preciso fazer? Eu preciso criar agora essa mesma coluna lá na outra tabela, que é a base impostos. Então, como eu copiei o código, vou simplesmente selecionar essa segunda tabela. Já estou no menu adicionar coluna. Então, vou criar novamente uma coluna personalizada, com o mesmo nome, chave composta. E como aqui os campos estão com o mesmo nome, basta colar o meu código, eu já tenho esse tratamento pronto e clico OK. E observando novamente, aqui está exatamente a solução para o meu problema. Perfeito? Para garantir, vamos lá, vamos tipificar essas colunas como texto. Tipificar aqui mesmo direto, né? Problema algum. Estamos falando aqui, apesar da base de dados ser extensa, nós estamos com uma rotina bastante enxuta, então isso não vai causar nenhum prejuízo em termos de performance no nosso exemplo, tá? Mas existem outras maneiras de se fazer isso também. Fechar e carregar, vai demorar um pouquinho por conta do tamanho dessas tabelas, tá? Mas ele vai criar aqui agora para nós essas novas colunas, e com isso vocês verão que será possível criar o nosso relacionamento lá dentro do Power Pivot no nosso modelo de dados. Vamos lá para o Power Pivot agora. Agora que nós temos ambas as colunas criadas em ambas as tabelas com o mesmo nome, a gente vai então criar a relação chave composta contra chave composta. Tabela dos itens contra a tabela dos impostos. E aqui está exatamente aquilo que a gente precisa para garantir a integridade referencial do nosso modelo de dados. A partir daqui, tudo vai funcionar corretamente na camada de cálculos para aqueles indicadores que pretendemos calcular dentro desse relatório. Perfeito? Então, é assim que a gente resolve essa situação. No próximo vídeo, eu vou mostrar lá no SQL Server, direto na consulta do SQL, como a gente pode fazer isso lá, usando a linguagem TSQL. Eu agradeço sua companhia até aqui, até o final do vídeo. Até a próxima.